Bom, hoje a gente vai fazer a formatação desse notebook aqui. A gente vai fazer uma instalação limpa, instalando o Windows 10, certo? Para isso, a gente vai precisar de 2 pendrives, tá? 2 ou 3, mas vamos trabalhar com 2. No mínimo 16 GB, eu já estou com eles aqui, ó. Aí a gente vai fazer agora, a gente vai baixar o Windows 10, eu vou mostrar agora como que a gente baixa diretamente do site da Microsoft. Vamos baixar e depois a gente vai transformar esse pendrive num pendrive bootável. A gente vai preparar esse pendrive para poder fazer a formatação, certo? Antes de iniciar o procedimento de formatação, gostaria aí de pedir aí, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilha para os seus amigos ou curta o vídeo aí, se gostou, comenta o que achou, o que está de errado, o que precisa melhorar, certo? E vou também dar algumas recomendações, tá? Esse vídeo aqui, ele é um tutorial, ele não é para incentivar vocês a formatar. Então, para formatar é necessário ter um bom conhecimento. Então não usa só esse vídeo para poder pegar e já formatar, não. Assista outros vídeos, leia alguns artigos, tá bom? Porque isso daqui é de uma forma didática. Sempre que for formatar, sempre mantenha um notebook com a fonte ligada à tomada, nunca formate na bateria. Antes de formatar, certifique que você está fazendo backup, está salvando todos os seus arquivos ali, fotos, vídeos e músicas, numa pasta separada ou num pendrive ou num HD externo, tá? Sempre faça isso em seu computador, nunca de um amigo, de um parente, da namorada, sem tiver ali um preparo técnico para isso, tá bom? Então, esses são os recados que eu dou. Antes de fazer qualquer tipo de procedimento, tenham responsabilidade, beleza? Então a gente já vai para a tela, já vamos fazer, e aí vamos andando aí conforme vai surgindo aí as etapas, beleza? Bom, vamos lá. É o seguinte, a gente já está aqui na tela da Microsoft para a gente baixar o Windows 10 aí para a gente poder dar início à formatação. Eu vou deixar esses links aqui no comentário do vídeo aí, ou na descrição, para vocês baixarem aí. Então vamos lá, dentro do site da Microsoft você vai procurar aqui, ó, baixar ferramenta agora. O que acontece? O que a gente vai baixar? A gente vai baixar um programinha que é o Media Creation, que vai fazer o seguinte, ele vai baixar o Windows no computador. Então esse já fizemos o download. E aí agora também a gente já faz também a instalação a gente faz o download do Rufus, né? Então a gente vem aqui, ó, download, entra no site do Rufus e vem em download e baixa o Rufus. Fecha essas propagandas e baixa aqui também. Bom, a gente baixou aqui então o Media Creation da Microsoft e baixamos também o Rufus. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá em Downloads e a gente abre o Media Creation. Vamos abrir o Media Creation. Pode até minimizar isso aqui. Vamos aguardar ele abrir. Ele vai fazer alguns preparativos, entendeu? Vamos aguardar. Ele demora um pouco, é normal, tá? Vamos aguardar aqui. Bom, nessa parte aqui ele dá um aviso de termos de licença, você vem e aceita e aguarda mais um pouco. Bom, aqui o que acontece? Ele pergunta o que a gente quer fazer. Se você quer atualizar o computador agora, né? Se você apertar essa opção aqui,
o computador, o notebook que você está baixando o Windows 10, ele vai entrar em processo de atualização. Então a gente não quer isso, a gente quer criar um pendrive para formatar um outro computador ou até mesmo esse, mas não por aqui, a gente quer criar uma mídia externa. Então a gente seleciona criar uma mídia de instalação e dá o avançar. Aqui ele selecione o Windows, né? Se você deixar isso aqui marcado, ele vai usar as opções recomendadas para este computador. Então aqui, se você desmarcar, o que acontece? Você pode escolher 32 bits ou 64, ou os dois, aí vai gerar uma ISO com uns dois, ou então a gente vai trabalhar com 64. O Windows 10, ó, português, e aí a gente vem e avançar. Aqui é o seguinte, se você colocar um pendrive agora e apertar para unidade flash USB, automaticamente ele já vai criar o pendrive. Também dá certo. Mas como a gente baixou o Rufus, né, a gente quer usar isso daí futuramente, sem precisar desse sistema, desse software da Microsoft, então a gente coloca aqui arquivo, ou seja, ele vai baixar um arquivo do Windows 10 no computador, e aí a gente vai pegar esse arquivo e vai transformar o pendrive bootável através do Rufus, que a gente fez o download um pouquinho anterior aí. Então vamos lá, avançar. Aí ele escolhe onde que você quer salvar, vamos colocar na pasta de downloads mesmo, e você pode escolher qualquer uma, e aí assim ele vai fazer todo o processo. Aí a gente vai aguardar esse processo finalizar. Bom, após finalizar, o que a gente vai fazer? Só apertar concluir aqui, e aí ele vai fazer uma limpeza no sistema antes, né, de fechar, e o arquivo tá pronto. Então agora o que acontece? A gente vai abrir o Rufus, vamos lá na pasta de downloads, vamos abrir o Rufus. Vamos abrir o Rufus, vamos aguardar, certo? Bom, com o Rufus aberto, a gente já colocou o pendrive, ele reconheceu aqui, o pendrive 16 GB. Vamos lá selecionar o sistema operacional que a gente baixou. Então vamos aqui ao Windows, certo? Pronto. Esse esquema de partição aqui, para o computador, para o notebook que a gente vai trabalhar, vai ser necessário deixar assim, GPT, certo? Se for um notebook mais antigo ou um computador mais antigo, você pode mudar aqui também, ó, para MBR. Mas de fato a gente vai trabalhar com a GPT. E aí a gente coloca para iniciar o processo. Ele vai avisar que vai apagar todo o pendrive e vai regravar outros arquivos. Então a gente dá OK e aguardamos finalizar, certo? Bom, após pronto, é só fechar aqui, retira o pendrive e já vamos para o laboratório aí iniciar o processo aí de formatação. Para a gente iniciar o processo de formatação, a gente criou lá o pendrive bootável, tá aqui o pendrive, aí a gente vai colocar na porta USB do equipamento e aí a gente colocando na porta USB do notebook, a gente já vai fazer o processo de formatação. Então, vou colocar aqui. Aqui eu já estou supondo que a gente já fez o backup e a gente já vai começar a formatar. Mas aí no seu caso, se você estiver na sua casa, estiver formatando, por favor, olhe bem ali, veja ali se salvou tudinho, se certifique que está tudo certo e nunca formate ali de pessoas ali que você talvez vai ter problema lá na frente. Então preste muita atenção nisso. Esse notebook é um notebook Samsung, ele é o Core i5, o processador é um Intel da 10ª geração, então, ou seja, é um notebook novo, é um notebook ali que tem uma atualização nova de BIOS. O que é importante aqui? A gente colocou ele agora e aí a gente precisa falar para o computador, para o notebook, que ele precisa começar
a ligar através do pendrive, ou seja, a gente colocou o pendrive, a gente quer que ele funcione através do pendrive. Então, para isso a gente tem que entrar na BIOS. Dependente do teu equipamento, cada um tem um. Então, por exemplo, você tem o teu equipamento pode ser um HP, pode ser um Dell, pode ser um Lenovo, um Asus, é independente. Nesse daqui a tecla de atalho é F2, mas pode ser Delete, pode ser outra, tá bom? Então vamos ligar o equipamento já. Então vamos ligar, aperta para ligar e já vai apertando F2. Já vai apertando F2. Pronto. Observe que ele já entrou ali na BIOS, né? Eu vou puxar vou colocar um pouco a tela mais próxima aqui para a gente se orientar melhor. Aqui está todo o conteúdo da BIOS. Essa BIOS é a configuração da placa-mãe, né? É a controladora. Então é aquela informação assim. Eu quero que o meu sistema operacional inicie a partir do primeiro HD, do segundo, ou de um HD externo, que é a gente está usando aí um pendrive, tá? Então a gente tem que ir na opção boot, independente do seu, pode ser que seja diferente, tá? Essa daqui é o que eu estou trabalhando, mas a gente pode ter várias versões aí. É importante você pesquisar muito aí sobre boot, sobre informações aí. O que a gente vai colocar aqui? Vamos definir uma prioridade para o boot. O que acontece? Eu já identifiquei o pendrive, ó. O EFI, ou seja, a gente criou essa partição lá no Rufus, né? Que a gente fez a aula lá de criar através do Rufus. Aqui a gente já vai, ó, boot option 1 e boot option 2. Então a gente vai mudar. Nesse caso aqui a gente vai colocar o pendrive para iniciar primeiro pelo boot off ou pelo boot option 1, tá bom? E aí para salvar essas informações, ou você vem save aqui, ó, para salvar, ou você aperta F10 e salva, tá? Alguns dispositivos é F4, outros é F10, tá bom? Então vamos lá. Vamos salvar, aperta F10 para salvar e vamos aguardar. A partir desse momento ele vai iniciar do pendrive, ele vai ligar a placa-mãe, costuma dar essa tela mais ou menos assim, alguns não vão dar, outros vai, então é importante ali você aguardar, tá bom? Sempre aguarde aí o tempo necessário aí, no máximo aí 5, 6 minutos, tá bom? Observe que já apareceu a logo do Windows, ele está carregando. Às vezes acontece de dar muitas essas imagens estranhas aqui, mas é normal, tá? Olha. Bom, aqui a gente já está na tela inicial de instalação do Windows. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente focar nessa parte. O que acontece? Aqui está o idioma, o formato da data e hora. E o método de entrada, aqui a gente está falando se o teclado for brasileiro, ABTN2 só, certo? E aí a gente prossegue, aí a gente clica em avançar, né? E aí aparece o botão instalar agora, a gente vai instalar. Aí aparece os termos ali de licença, e aí você dá o aceite aqui, claro, e vai avançar. Geralmente eu prefiro colocar aqui, ó, instalação apenas do Windows, né, avançado. Então a gente coloca personalizado. Aqui que está o pulo do gato. Aqui a gente tem que prestar muita atenção. Se você está nesse recurso aqui, se você está nessa tela, vamos imaginar que o HD que eu tenho aqui é de 1 TB, ou seja, é 1024 GB. E aí então o cliente pediu para falar assim, ó, o cliente pediu para colocar 200 GB para o sistema operacional e ele também pediu para deixar o restante, né, uns 800 GB lá para dados. Então, no seu caso, se o seu tiver dessa forma aqui,
você tem que identificar qual que já... No seu caso, se o seu já estiver assim, é porque ele está particionado. Então essa partição, o que você vai ter que entender? Se o seu já está dessa forma, você vai ter que localizar qual partição que está o Windows, tá? Geralmente, se você tem dúvida, cancela esse processo aqui. Se você tem dúvida, cancela, não continua. Inicie o seu computador novamente. E aí sabe o que você faz? Vai lá no meu computador, renomeia, coloca lá o disco local C, aonde que tá, você renomeia para sistema operacional. Porque aí ele vai aparecer o nome aqui, ó. Tá certo? Aí ele vai aparecer aqui, aí você vai saber que é aqui que você vai formatar, tá bom? Então você vai saber que é nessa partição que você vai usar. No meu caso aqui, ó, tem 200 GB, ou seja, já está particionado. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo. No teu caso, o que você faria? Você só excluiria. Se o seu já estiver particionado e você tem o backup salvo no disco local D, não precisa você apagar tudo. O que você faz? Você só exclui essa aqui, ó, o Windows, né? Você só exclui. Ó, vamos excluir. Aí você pode excluir esses 16 MB, esses que vai criando a mais. Você vai deixar só duas partições. É o disco C e o disco D. Vamos fazer mais exato. Olha só. Tá aqui 200 GB. Esse é de 4 GB também vamos excluir. Ó, esse é o disco D. Esse de 4 GB também não está alocado. Tá. Vamos excluir esse aqui também, de 500 MB. Pronto. Olha só. Resumindo, essa partição vai estar aqui o disco local, esse é o disco local C e esse é o disco local D. O disco local C é o de 204 GB e o disco local D é o de 727 GB. Se o seu já estiver particionado, não exclua a unidade de disco D, tá bom? Não apague. Você apague só a C para você criar um novo. Por quê? Você mantendo ela aqui, se você tiver algum arquivo salvo nessa partição, você vai proteger, ela não vai apagar, tá certo? Mas se você não tiver nada e quiser fazer do zero a partição, você também pode fazer. Basta você excluir tudo e criar partições novamente do zero. Aqui no caso, a gente já vamos entender que isso já exista, tá? Vamos entender que já existe uma partição. Então aqui, aí no caso, você veria em novo aqui, ó. Aí o número que ele te der, você vem e aplica. Dá um OK. Ele vai criar, olha lá, ele criou as partições necessárias para o sistema funcionar. E olha que ele manteve os 727 GB. Então, ou seja, quando ele mantém aqui, se você tiver dados, música, fotos no disco local D, tá? Não vai mexer, entendeu? Mas por segurança, volto a repetir, faça backup de tudo. Tudo que você, antes de você formatar, tenha um pendrive, salva os arquivos importantes para evitar você errar aqui e talvez ali ter que zerar, apagar tudo, tá? Então, essa é a questão da partição. Se você tem dúvidas sobre partição, volta. Essa parte aqui não apaga nada, volta, pesquise mais sobre e depois você vem para a parte de partição. Então a gente vai instalar o sistema operacional nessa partição de 204 GB. Então você seleciona ela ou seleciona aquela que você tem aí e clica em avançar. E ali ele já vai começar o processo, tá? Então é importante isso, sabe, entender sobre as partições antes de avançar. Bom, ele está reiniciando. Nesse processo ele vai reiniciar várias vezes, tá? Ele vai dar essa tela, é normal, faz todo esse procedimento. Ele está trabalhando dentro para instalar ali o sistema operacional. Então é normal que ocorra demoras, né? E isso é importante. Outra coisa importante também é manter sempre o carregador ligado, nunca formate só na bateria do notebook, porque pode corromper a instalação. Depois de várias
várias vezes reiniciando o equipamento, o notebook reiniciando, fazendo todo o processo de instalação. A gente abre aqui nessa parte aqui que geralmente a gente chama de Cortana, tá? Às vezes vai acontecer do seu equipamento ela começar a falar, e aí tem o microfone lá, mas não é o mesmo padrão, tá bom? É porque aqui o driver de som ele não está instalado, então ele vai ser instalado posteriormente, então por isso que ele não começou a falar, mas pode acontecer do seu equipamento a Cortana já ter lá, começar a dar uma introdução rápida para você, tá? Então aqui a gente seleciona Brasil, certo? Ela pede para guardar um momento. O teclado português, ABNT. Quer adicionar um novo layout? Aí se você tem um teclado USB aí, que é americano, que é de outra língua, você pode adicionar. No caso aqui a gente já vai pular. Aqui é o processo importante. Ele já vai dar as redes que estão disponíveis no computador. Se você tiver por cabo, ele já vai conectar. Se você tiver Wi-Fi, você vai colocar a senha. Geralmente, particularmente, eu não coloco a internet aqui nesse momento. Por quê? Porque se você coloca a internet aqui, a Microsoft vai pedir para você logar numa conta da Hotmail ou Outlook e não vai deixar você continuar. Então eu aconselho, nesse momento, se você estiver usando o cabo, desconecte o cabo da rede, da internet. E também, se você tiver Wi-Fi, você vem nessa opção aqui, ó, não tenho internet. Aí ele vai perguntar, ele vai fazer um questionamento que você precisa ter, né, internet e tal. Aí você fala como continuar com a configuração limitada, tá bom? Aí ele pede para pôr o nome. Aí você põe o nome que você achar interessante. No meu caso aqui eu vou colocar cliente, tá bom? Vamos pôr cliente aqui. Senha também fica a critério de quem está formatando. Então no meu caso eu vou deixar 100. E ele vai pedir mais um momento. Ó, essas opções aqui essas opções aqui são opcionais, tá? Mas geralmente a gente coloca obter uma experiência, sim, né? A localização do meu dispositivo, sim. Aí se você achar que não precisa, você coloca não. Quem está formatando que escolhe. Eu sempre ponho a segunda ou pode pôr a primeira, tá? Essa opção aqui também, não ou sim, ó. Vamos colocar tudo sim, mas aí você escolhe, não é porque eu estou colocando sim que você precisa colocar sim em todos, tá? E aí ele pergunta se quer autorização para Cortana, aí você aceita ou não, vamos aceitar, certo? E aí ele vai fazer a atualização, ele vai fazer as últimas configurações aí. Então ele está preparando. Não desliga o computador, vamos aguardar, deixa guardar tudo. Aí é o seguinte, já abriu a tela depois desse procedimento e tá aí. A gente fez a instalação limpa do Windows 10. E aí, mas o áudio não está funcionando. O Windows 10 ele tem, ele atualiza os drivers de maneira sozinha. Então para isso, aí agora que você pode colocar a internet, você pode pôr o Wi-Fi aqui que você desejar e aí automaticamente ele já vai começar a atualizar os drivers, entendeu? Então essa parte é a parte da instalação limpa. Mas aí você tem aí a questão de você colocar, mas eu queria colocar o Office, colocar o Google Chrome. Então aí no caso você pode entrar diretamente no site do Google Chrome, baixar, instalar, tá certo? Então esse processo é o processo de instalação limpa, tá? É uma formatação que você pode fazer para corrigir algum erro, alguma coisa assim nesse sentido. Então quem gostou compartilha aí para os amigos, curte e é isso aí, certo?